Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro Rafael Rodrigues da EcoEng e a gente vai estar falando sobre um tema que é os fatores que influenciam na geração. Então a gente vai estar dando algumas dicas simples para vocês entenderem o que influencia na nossa geração fotovoltaica. Então, bora lá! Então, pessoal, o primeiro fator que influencia diretamente na nossa geração é a irradiância sobre os módulos, correto? Geralmente, pessoal, a irradiância varia de região para região. No Paraná, por exemplo, pessoal, a gente tem uma irradiação. Já no Mato Grosso, a gente tem uma outra irradiação. Então, geralmente, as irradiações vão depender muito de cada região. Então, geralmente é um fator que influencia muito. Por exemplo, aqui no Paraná, aqui em Cascavel, a gente tem uma irradiação de próximo de 4,8 de média. Lá no Mato Grosso, por exemplo, ou lá para umas regiões que tem uma irradiação maior, pode passar de 5,2, 5,3, depende, até mais. Entende, pessoal? Então a gente tem que analisar sempre cada local, porque cada irradiação vai depender do nosso dimensionamento. Então, aqui no Paraná, no mesmo período, a gente vai ter uma geração menor do que numa região do Nordeste, por exemplo. Beleza? Então a gente tem que estar sempre analisando esses detalhes de irradiação. Outro fator, pessoal, que vai estar influenciando é a questão da inclinação dos módulos. Tem cidades, tem regiões que a inclinação pode ser menor, que a gente vai captar o máximo de energia possível, e tem regiões que a gente precisa ter uma inclinação um pouco maior. Essa inclinação, pessoal, vai depender da latitude que fica essa região. A gente já falou um pouquinho sobre a melhor inclinação, então vou deixar o vídeo aqui no card para vocês darem uma olhada sobre a inclinação perfeita para a gente estar instalando nossos módulos. Então, geralmente, essa inclinação influencia na geração. Por exemplo, se eu tiver uma instalação aqui no Paraná com uma inclinação baixa, ela vai gerar menos do que com uma inclinação mais alta, sim. Por quê? Ela vai ter o efeito solar, o efeito dos raios solares, de uma forma mais direta, com uma inclinação maior do que numa inclinação menor. Claro que essas inclinações devem estar voltadas para a melhor posição, que seria a posição norte, tá bom? Um outro fator que influencia também na geração, pessoal, é a perda de eficiência dos módulos. Os nossos módulos, eles podem, conforme vai passando o tempo, eles vão se degradando e essas perdas vão influenciando na nossa geração. Quando a gente vai fazer um sistema, dimensionar um sistema para o cliente, a gente precisa cuidar com essa degradação dos nossos módulos para a gente estar prometendo para o cliente um sistema que vai funcionar bem durante 25 anos, respeitando a degradação do módulo. Então, cada módulo tem uma degradação. Por exemplo, um módulo, após 25 anos, ele que gerava próximo dos 100%, ele vai estar gerando 80% da eficiência dele. Então, a gente tem que cuidar sempre com essa questão da degradação, porque conforme o tempo vai passando, os módulos não vão produzir mais a mesma energia que produziam no início, beleza? Um fator que também está relacionado aos módulos é em relação à eficiência do módulo em converter a energia que ele recebe do sol em energia de corrente elétrica, corrente contínua, que a gente vai utilizar nos nossos inversores para depois ir para a corrente alternada. Então, geralmente, módulos que possuem eficiências um pouco maior têm a capacidade maior também de converter essa energia em corrente elétrica. Um dos fatores mais determinantes, pessoal, é a questão também do sombreamento. O sombreamento pode afetar diretamente a nossa geração. Geralmente, pessoal, os módulos possuem um sistema que faz com que diminua um pouco o efeito do sombreamento em relação à sua geração. Porém, a gente nunca deve instalar módulos que possuem essa possibilidade de ter sombra. Por quê? Pode acontecer, pessoal, dos módulos perderem até 20, 25% da sua eficiência de geração ali, do seu sistema, perder toda essa porcentagem devido a esse sombreamento. Então a gente tem que sempre evitar as sombras, porque o que a gente precisa mesmo é o sol. Óbvio, então a gente tem que cuidar com esses detalhes de sombreamento. Um outro fator que influencia nos nossos módulos é a questão de temperatura. Essa a gente não tem como fugir muito, porque os módulos vão estar na nossa cobertura, então geralmente as coberturas são um pouco quentes, mas o que acontece? Poucas pessoas sabem que a temperatura influencia. Os módulos eles possuem uma temperatura que é ideal para geração, que é por volta de 25 graus. Se ele tiver uma temperatura acima disso ou abaixo disso, ele vai perder também a sua geração aos poucos. Mas o que acontece? Perde um pouco, mas não perde 100%, vai perdendo aos pouquinhos assim. A gente perde energia por causa dessa temperatura, mas é uma coisa que a gente não consegue evitar.
Por exemplo, às vezes as pessoas pensam que no Rio de Janeiro a gente vai ter uma geração muito maior porque é uma região mais quente, mas não. Essa temperatura mais elevada pode fazer com que os módulos gerem um pouco menos, entende? Então a gente tem que cuidar também com a temperatura, mas é um fator que a gente tem que dar uma analisada porque regiões muito quentes podem ter uma geração menor. Então a gente tem que cuidar e já ficar atento com esses detalhes. E no caso, pessoal, quando a gente não tem como evitar essa alta temperatura, a gente tem que dimensionar essa perda por temperatura no nosso sistema, na hora de fazer o dimensionamento. Então a gente tem que cuidar com esse detalhe de geração, principalmente no dimensionamento nesse caso. E por último, pessoal, a gente também tem a questão de perda pela sujeira. Geralmente a gente precisa fazer a limpeza dos módulos até 6 meses, de 6 em 6 meses é o ideal. Em lugares que tem mais poeira e tudo mais, a gente pode diminuir de 3 a 4 meses. Por que essa sujeira prejudica, pessoal? Então a gente tem os nossos módulos na cobertura e vai vindo a poeira e vai fazendo tipo de uma camada em cima dos nossos módulos. Essa camada vai chegar a impedir a passagem da irradiação solar, a passagem dos raios do sol, e esse impedimento vai fazer com que os nossos módulos gerem muito menos. Pode acontecer, pessoal, de a gente perder de 10 a 15% de geração por causa dos módulos estarem sujos, ok? Então sempre, pessoal, a gente tem que estar fazendo essa limpeza, porque de certa forma ela é essencial, porque a gente vai perder de economizar 10%, 15% na nossa conta de luz por causa dessa sujeira que vai chegando até os módulos. Então sempre fiquem atentos à manutenção, à limpeza, no caso dos módulos fotovoltaicos. Então, pessoal, essas foram as dicas, né, a respeito do que prejudica na geração do nosso sistema. Espero que vocês tenham gostado. Curtam as nossas páginas Facebook e Instagram e se inscrevam no nosso canal. Valeu, pessoal. Até mais!